Um bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando mais uma semana pela graça de Deus e vamos estudar juntos a lição de número 5, que tem por título O Desenvolvimento do Caráter. Eu sou Zineide Caires, estou falando aqui de Curitiba e terei o prazer de estudar com você essa lição tão importante. O primeiro verso central da nossa lição, o verso central, Provérbio 16:32 diz que é melhor o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. E o pensamento central, que está em Ciência do Bom Viver, na página 485, diz que nenhuma forma de vício tem um efeito mais nefasto sobre o caráter do que a paixão sem o controle do Espírito Santo. Nenhuma outra vitória que possamos obter será tão preciosa quanto a que obtemos sobre o eu. Alguma vez você já pensou que as suas paixões, os seus sentimentos são vício? Sempre que falamos em vício, pensamos em qualquer outro vício, não nos nossos sentimentos. Mas aqui nós estamos vendo que a paixão humana sem o controle do Espírito Santo é o pior vício, mais prejudicial. E o controle sobre o eu, a vitória sobre o eu, é a vitória mais preciosa que nós podemos obter. Hoje, domingo, 24 de janeiro, estamos quase acabando o primeiro mês do ano. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós vamos estudar o título aqui, Em Sintonia com o Espírito de Deus. A primeira pergunta, como Deus ajudou Davi em Keila e Maom e o que se percebe da sua vida de oração nesse momento difícil? 1 Samuel 23, alguns versos nos responde que foi anunciado a Davi que Keila estava sendo atacada, saqueada pelos filisteus. E Davi orou ao Senhor, consultou o Senhor. Senhor, eu devo ir lá libertar Keila? E o Senhor disse, vai, ferirás os filisteus e livrarás Keila. E assim Davi fez com seus homens. Depois disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E o Senhor disse, descerá. E Davi continuou, mas entregar-me-ão cidadãos de Keila, a mim e os meus homens, nas mãos de Saul? E o Senhor falou, entregariam. E o que Davi fez? Se levantou com seus homens, 600 homens, saíram de Keila e foram para onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, ele cessou de sair contra ele. Davi ali permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou no monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Davi era um homem de oração. Nos momentos mais difíceis, o que nós podemos aprender, o que podemos perceber, que ele buscava o Senhor em tudo. Ele não agia por sua própria sabedoria. Ele perguntava, Senhor, eu devo ir? Senhor, isso vai acontecer? E o Senhor respondia a Davi. E Saul ia desta banda, o verso 26 diz que Saul, ele depois continuou a perseguir a Davi, e Davi estava na banda do monte e Saul com os seus homens na outra banda. E agora Saul montou a estratégia para cercar os homens de Davi. Mas veio um mensageiro dizendo que os filisteus estavam ali atacando, entraram na terra e estava acabando com tudo. E o que Saul teve que fazer? Voltou de perseguir Davi e foi ao encontro dos filisteus. Na pergunta B, pergunta o que aconteceu quando Saul entrou na caverna de En-Gedi. 1 Samuel 23, 29 diz que subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Isso nós também podemos aprender. Nós sempre precisamos buscar lugares fortes. E os lugares fortes são na presença de Deus, quando estamos na presença de Deus. E Davi vivia na presença de Deus. Era um homem de oração. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, olha o que ele fez. Lhe anunciaram, dizendo onde Davi estava, que ele estava ali no deserto, e ele juntou os seus homens e mais uma vez foi atrás de Davi. E sabe o que aconteceu ali naquela caverna, naquele lugar? Davi tinha apenas 600 homens, enquanto
Saul avançava com um exército de 3.000. Em uma caverna isolada, o filho de Jessé e seus homens aguardavam a orientação de Deus quanto ao que devia ser feito. Enquanto isso, Saul prosseguiu pelas montanhas, virou-se e entrou sozinho na mesma caverna em que Davi e seu grupo se escondiam. Quando os homens de Davi viram isso, eles tentaram convencer a Davi: olha, é a sua oportunidade. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Mas Davi era um homem de oração. Ele estava ali esperando o que Deus diria para ele fazer. Mas Deus não mandou ele matar a Saul. O que ele fez? Ele levantou-se mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Mas mesmo isso que ele fez, depois o seu coração doeu. E ele pensou: ó Senhor, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Os seus amigos, os homens dele, viram isso como uma oportunidade. Deus entregou esse homem em suas mãos. Quando os homens de Davi viram isso, eles tentaram convencer ele. O fato de o rei estar agora em seu poder foi interpretado por eles como evidência certa de que o próprio Deus o havia posto em suas mãos para que o destruísse. E Davi também foi tentado a ter a mesma opinião. Mas a voz da consciência, a voz do Espírito Santo na sua consciência, falou mais alto, dizendo: não toque no ungido do Senhor. Os homens de Davi ainda não estavam dispostos a deixar Saul sair em paz. Mas a sua consciência, a consciência de Davi, o acusou mais tarde, pois havia chegado ao ponto de tocar na roupa do rei. Podemos aprender que Davi era um homem de oração, que mesmo um homem de oração passa por tentações fortes. Ele foi tentado, mas ele venceu a tentação, porque ele tinha o hábito de ouvir a voz de Deus. E Deus sempre estava ali pronto para lhe responder. Ele pediu perdão a Deus e disse: Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor, de eu cometer tamanho mal, de eu me precipitar e não esperar a voz do Senhor me dizendo: esse é o caminho. É assim que nós possamos, nesse dia, aprender essa lição, que a nossa vida possa ser uma vida de oração e possamos aprender a voz da consciência que está escrito aqui, mas é a voz do Espírito Santo dizendo para nós o que devemos fazer. Ele nos fala a cada momento. Que Deus nos ajude a ouvi-lo. Amém.